Olá, graça e paz. É uma alegria muito grande voltar a falar com você através deste canal. Estamos dando continuidade aos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 e vamos estudar até o verso de número 5. Estarei lendo apenas um verso e logo depois a gente vai trabalhando verso a verso. Diz assim o verso primeiro: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos sabedoria para entendermos a Tua palavra. Dá-nos entendimento para fazermos a Tua vontade. Abençoa, Senhor, cada ouvinte deste canal, em qualquer época e em qualquer lugar, que venham ser abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre, e que oramos. Amém, Senhor. O texto que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo está combatendo alguns erros que tinha penetrado na vida da igreja de Colossos. Mas é interessante observar que a maneira como o apóstolo Paulo corrige, ele corrige instruindo. Ele não só diz, não faça isso, mas ele mostra o que tem que ser feito. E neste texto que nós vamos estudar, nós vamos aprender algumas convicções deste homem de Deus, deste servo aprovado que foi o apóstolo Paulo. Nós vamos aprender sobre as convicções de um pastor aprovado. E a primeira convicção deste homem é que as maiores batalhas de um pastor aprovado, elas são vencidas em oração. Amém? As maiores batalhas de um pastor aprovado, elas são vencidas em oração. Eu quero que você pense comigo, não só você pastor, como você irmão em Cristo que está ouvindo essa palavra. A vida é um campo de batalha, já disse a W. Tozer, e não uma área de lazer. Nós precisamos lutar constantemente, lutarmos em oração, lutarmos com a confiança no nosso Deus. Olhe comigo este primeiro verso. Paulo diz, pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós. Paulo está dizendo, pastorear, cuidar do rebanho, zelar da igreja de Deus, é uma luta. E essa luta, Paulo trava ela em oração. Ele fala, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Eu acho interessante olhar essa visão ministerial deste grande homem de Deus, que se preocupava com aqueles que Deus já tinha dado, que já fazia parte do seu rebanho, que estava no seu dia a dia, mas também por aqueles que ele ainda não conhecia. Nós devemos, como servos de Deus, orar pela igreja de Deus, interceder em favor da igreja de Deus, orarmos uns pelos outros, mas orarmos até mesmo pelos que nós ainda não conhecemos. Essa é a primeira convicção de um pastor aprovado, de um cristão aprovado, de alguém que crê no poder de Deus. A segunda convicção de um pastor aprovado, ou, se preferir, de um servo, de um cristão aprovado, nossa maior luta é ver uma igreja madura e aprovada. Essa é uma das grandes convicções de um pastor aprovado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, você tem que apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Então, um pastor aprovado, ele tem como convicção apresentar uma igreja madura e aprovada. Ele luta por isso. Ele busca isso, ele sonha com isso, ele trabalha para isso. Veja comigo os versículos 2 e 3, como diz. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do conhecimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Paulo tem no coração esse desejo e ele mostra para essa igreja que a maior luta dele é que essa igreja tenha um amadurecimento espiritual. O autor da carta aos Hebreus disse para aqueles irmãos que eles já deveriam estar comendo alimento sólido, mas eles ainda estavam bebendo leite. Nós não podemos viver a vida toda como bebês espirituais. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Como a palavra de Deus diz que o próprio Jesus crescia na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento da vida cristã. Isso é amadurecer, isso é crescer, isso é aproximar de Deus, isso é santidade. É isso que a palavra de Deus mostra para nós. Vamos explorar um pouco esse verso. Paulo diz assim, ele está dizendo sobre a luta dele, para que o coração dele seja animado. Para quê? Não adianta estar animado para qualquer coisa. Não adianta ânimo para coisa errada. O ânimo tem que ser um ânimo verdadeiro. E ele diz, animado, estando vós unidos em amor. A unidade da igreja, ela tem que ser a unidade do amor. O vínculo da paz, da perfeição, que tem como elo principal dessa ligação Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É isso que precisa existir. E Paulo fala, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, do pleno conhecimento de Deus, Cristo. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala que essa igreja tem que lutar, essa igreja tem que ir para frente, mas ele está dizendo para esse ir para frente, essa luta é uma aproximação do trono da graça de Deus, para trabalhar não pela força própria, não pelo recurso próprio, mas trabalhar na dependência do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trabalhar na unção do Espírito Santo, na dependência de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ensina. O verso 3, ele diz, em quem estão ocultos todos os tesouros. Ele está dizendo de Cristo. Em Cristo, quanto mais você conhece de Cristo, quanto mais você aproxima de Cristo, quanto mais você busca a presença de Cristo para a sua vida, você vai ver que sabe pouco. Que ainda não chegou aonde deveria chegar, e o apóstolo Paulo está dizendo, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia, quer ser uma pessoa de vida consagrada, quer ser um cristão provado por Deus? É em Jesus Cristo que você vai encontrar essa pérola, esse tesouro. E a terceira convicção de um pastor ou de um cristão aprovado, nossos maiores desafios é ver a igreja saudável. Isso Paulo tinha como convicção. O meu maior desafio é ver a igreja saudável. Confira comigo no versículo 4 que ele diz assim, digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, com palavras vãs. Paulo está dizendo para a igreja que o desejo de ver essa igreja aproximando de Cristo não é para apresentar uma vaidade pessoal, mas é para que ela não caia na armadilha dos falsos mestres, dos enganadores, dos falastrões, dos falsos profetas. A igreja do Senhor, na nossa época, como nunca, ela precisa de voltar à palavra. Ela precisa de se alimentar da palavra, ela tem que meditar na palavra. Obreiros do Senhor, irmãos em Cristo, vamos voltar a ter amor pela palavra de Deus. Paulo está dizendo, digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Um cristão enraizado na palavra, com a vida de oração, consagrado em Cristo, ele não vai ser enganado com as sutilezas do maligno. Ele vai sempre entender, porque ele vai ter aquilo que Paulo chama de dom do discernimento. Ele vai entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E em quarto e último lugar, ou seja, a quarta
convicção de um pastor aprovado por Deus ou de um cristão aprovado por Deus, o nosso maior esforço é ser um pastor presente. Paulo tinha isso como convicção. Ele queria ser um obreiro presente na vida da sua igreja. Veja comigo o versículo 5, o que ele diz. Pois ainda que o meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem uma convicção, ele tem uma determinação, ele tem como alvo no seu ministério ser um pastor presente na vida da igreja. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que aproximar das suas ovelhas, ele tem que cuidar das suas ovelhas, ele tem que amar as suas ovelhas, porque senão ele não pode ser pastor. E você, como cristão, você precisa ter essa mentalidade pastoral de Cristo na sua vida, de amar o próximo, de amar os demais irmãos em Cristo, para que não haja divisão, para que não haja briga, para que não haja desentendimento, mas para que haja unidade, uma igreja unida, uma igreja junta, acreditando no poder de Deus, trabalhando com convicção, ela vai longe. Mas uma igreja dividida, o próprio Senhor Jesus dizendo sobre o próprio Satanás, uma casa dividida contra si mesmo, ela vai à ruína. A igreja do Senhor não pode ser a igreja da divisão, do partido de Paulo ou de Apolo, de Pedro ou de Paulo. A igreja tem que ser de Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso, nós temos que lutar por isso. Olha comigo esse verso. Paulo diz assim, olha, embora eu esteja em corpo ausente, eu estou presente com vocês em espírito. O que Paulo está ensinando? Talvez eu não vou na casa de uma pessoa tomar um café com ela, mas da minha casa eu estou orando por ela. Da minha casa eu estou colocando aquela vida no altar de Deus. Eu costumo dizer para as minhas ovelhas, hoje eu estive na sua casa. Mas que horas? Às 5 da manhã. Quando eu estava orando por você. Paulo está nos ensinando essa marca de estar presente, de se fazer presente, de estar junto, de caminhar junto. Caminhar tanto com presença física, se possível. Se não possível, caminhar em oração. Estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza. A firmeza da vossa fé. Irmãos, é interessante pensarmos nisso, que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta para uma igreja problemática, para uma igreja que enfrenta luta, uma igreja que tem dificuldades, mas ele não olha para essa igreja e vê que, com aquele olhar negativo, dizendo, está tudo errado, não tem jeito, está tudo acabado. Paulo olha para esses irmãos, mesmo à distância, mesmo em oração, mesmo não estando presente, ele diz assim, alegro-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Se a igreja é de Cristo, nós temos que alegrar com ela, porque Cristo é o motivo da nossa alegria. O apóstolo Paulo fala que ele ora, que ele sonha estar junto, e agora ele está dizendo que ele alegra de ver a firmeza da igreja. Isso mostra para nós que nós temos que ter alegria em Cristo, e também temos que ter firmeza doutrinária, ter convicção da vontade de Deus para as nossas vidas. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado colega pastor, o apóstolo Paulo, este homem tão abençoado por Cristo, tão usado por Deus, tão cheio do Espírito Santo, ele tinha convicções de um obreiro aprovado. Vamos colocar essas marcas na nossa vida. A marca da batalha vencida em oração. A marca de ver uma igreja madura e saudável, essa luta nossa. O desafio de ver uma igreja aprovada e saudável. E por último, de ser um obreiro presente na vida da igreja. De estar presente, de se fazer presente, se possível, fisicamente, se não, em oração. Seja você um servo, uma serva,
com a vida consagrada na presença do Senhor, sendo usado por Deus para a obra de Deus e para a glória de Deus, até a volta de Jesus para buscar a igreja. Amém? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, que esta palavra, ela chegue, Pai, ao ouvido mais necessitado, como uma fonte vinda do trono celestial, como um bálsamo, como água no deserto. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, que todos que ouvirem essa palavra sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Eu oro agradecidamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.